Graça e paz para todos quantos estão nos vendo neste momento, que as copiosas bênçãos do eterno Deus possam estar sobre o teu relacionamento conjugal e também familiar. Para você que está me assistindo neste momento, se é pela manhã, um bom dia. Se é à tarde, uma boa tarde. Se você está sentado no sofá e está assistindo neste momento, uma excelente noite para você, que o Deus eterno possa estar te abençoando. Deixa eu te fazer uma pergunta muito especial, porque essa pergunta vai estar de acordo com o tema que nós estaremos a falar agora. Você é uma pessoa ciumenta? Você se acha uma pessoa ciumenta? Quando você era jovem, que tinha uma irmã que estava namorando, você tinha ciúme dela? A sua irmã tinha ciúme de você quando você estava namorando? Você tem ciúme das suas amizades? Você, esposo, é uma pessoa ciumenta, tem ciúme da sua esposa? Você, esposa, tem ciúme do teu esposo ou não? Você acredita nele, você confia nele, acha que aonde tem confiança e amor não há necessidade de ter sentimento de ciúme? Muito bem, da partir de agora nós estaremos trazendo esse tema para você. O tema de hoje é: o ciúme destrói casamento. Ciúme destrói o casamento. Para você que está me assistindo pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira. O canal é exclusivamente para nós falarmos sobre relacionamento conjugal e familiar. Seja bem-vindo ao canal. Se desejar se tornar parceiro do canal, é muito simples, é só fazer aí a sua inscrição. Depois que você se inscrever, você precisa ativar o sininho em todos para estar recebendo as suas notificações aí no seu telefone, no seu tablet, no seu computador. Logo após, você vai deixar o seu like e quando terminar de ver o vídeo, é muito importante você nos dizer se você é ciumento ou não, se existe um ciúme normal, um ciúme patológico, enfim, sobre esse assunto você vai estar comentando logo abaixo. Por quê? Porque tanto para o YouTube quanto para nós é muito importante o seu joinha, a sua curtida, quanto ao seu comentário. O comentário e a sua curtida vai fazer com que o nosso vídeo permaneça mais tempo na rede e outros casais possam assim estar olhando. Muito bem, deixa eu voltar a fazer a pergunta. Você é uma pessoa ciumenta? Você era ciumento na tua infância, quando adolescente, quando jovem, tinha ciúme da tua irmã quando namorava com alguém? Quando jovem você tinha ciúme do teu irmão quando estava namorando com alguém? Você tem ciúme do teu esposo? Bom, nós iremos falar sobre este assunto. Há quem diga que o ciúme é necessário no casamento. Algumas pessoas dizem que uma dosagem de ciúme normal é essencial no casamento, já em uma maneira demonstrativa de preocupação e interesse. Por quê? Porque quando a pessoa, segundo alguns que eu tive conversando, quando a pessoa demonstra um pouco de ciúme, significa que se preocupa com aquela pessoa e tem interesse pelaquela pessoa, de ver o bem daquela pessoa. Portanto, até que ponto o ciúme é normal e em que momento ele torna patológico? Que ponto eu posso ter um ciúme normal? Em que momento esse ciúme passa a ser patológico? Nós iremos falar sobre isso. O ciúme pode ser significado diferente para cada pessoa. Para cada pessoa que a gente às vezes conversa, o ciúme tem um significado diferente. Para alguns pode representar falta de confiança. Para alguns, se a gente conversar com eles, eu já tive a oportunidade de conversar do estudo para casais, alguns dizem que é uma falta de confiança, é porque não ama a pessoa, porque não confia na pessoa, né? Para outros pode ser representado como um cuidado, um zelo, e lá na frente nós estaremos a falar sobre isso. Mas o que o ciúme traz de ruim? Quais são as coisas que o ciúme traz de ruim para o relacionamento conjugal? Primeiro, quando a pessoa é muito ciumenta,
Muitas das vezes ela humilha o seu cônjuge na frente de outras pessoas, né? Ela traz esse peso de fazer com que ele venha humilhar o seu cônjuge, às vezes até por nada, na frente de outra pessoa. A humilhação é a tirania de um cônjuge ciumento. Tem por consequência o sentimento de humilhação e repreensão, ou seja, ele humilha na maneira de repreender por algo que ele achou que não deveria ser correto para com o seu cônjuge naquele momento. Do outro, que com o tempo acaba por sentir que a relação o sufocou. E isso acontece muitas das vezes, por quê? Porque às vezes a pessoa humilha tanta outra que começa a sufocar a outra pessoa, ao seu cônjuge, né? A outra coisa que traz o ciumento é a insegurança. A insegurança é um fator muito grande naquela pessoa que é muito ciumenta. O medo de perder o cônjuge, o medo de perder a pessoa a qual ele está convivendo com ela, que ele casou com ela, que ele contraiu um matrimônio com ela. Ele por medo, ele se sente inseguro, pode tomar proporções muito graves. Ou seja, por causa dessa insegurança, pode se tomar uma proporção muito grave e muito prejudicial para o relacionamento conjugal. O ciúme, ele traz o quê? O ciúme, a pessoa ciumenta, ele provoca o quê? Quando ele humilha e ele é inseguro, ele faz o quê? Brigas e depois entra em pânico. Ele briga com a pessoa, ele discute com a pessoa, né? Depois ele entra em pânico quando o cônjuge perde a paciência. Então chora, se humilha, diz que não vai mais acontecer aquilo que ele fez. Então preste bem atenção, ele não tem domínio próprio, ele não consegue se controlar, ele está tão aciumado pelo seu cônjuge, com ciúme do seu cônjuge, que ele começa a humilhar, né? Porque ele se sente inseguro, aí ele briga, ele discute na frente das pessoas, humilha o seu cônjuge na frente das pessoas. Quando ele chega em casa, ele entra em pânico, porque ele reconhece que ele errou, humilhou o seu cônjuge, entristeceu o seu cônjuge, mas ele se humilha, pede perdão, mas consequentemente, com poucos dias, ele faz da mesma forma. Outro ponto, agressividade. O ciumento, às vezes, ele se torna agressivo para com o seu cônjuge. O ciúme é responsável por parte expressiva do índice de violência doméstica, ou seja, ele chega já para a violência verbal, com palavras, humilha, às vezes quando não humilha na frente das pessoas, mas quer coagir a esposa dentro de casa, quer humilhar ela dentro de casa, né? Porque ele se sente inseguro diante de alguma situação, ele começa então a agredir ela com palavras. Depois chega a um ponto que nós vamos falar na frente, que ele começa a agredir já fisicamente, deixando marcas no corpo da sua esposa ou do seu esposo, porque tem mulher também ciumenta. Eu tive a oportunidade de alguém me falar que uma mulher com ciúme do esposo azunhou todo o rosto do esposo com a sua unha, deixou marcas no rosto dele. Eu estou te falando aqui para casais, eu não estou dizendo que é só o homem que é ciumento, mas também tem mulher que é muito ciumenta, né? Então o que é que acontece? Acontece que traz brigas. Um relacionamento onde o ciúme impera se caracteriza com desânimo e descompasso do casal. Então há desânimo dentro do casal, você começa a ficar desanimada porque está num relacionamento onde o esposo é muito ciumento, onde a esposa é muito ciumenta. Aí começa aqui uma briga por causa do ciúme, outro por perder a paciência com o cônjuge, e a tendência é que isso vire um círculo muito perigoso. Tem pessoas que se acostumam com aquilo, ele pede perdão, mas no outro dia, por algum motivo, ele está fazendo tudo aquilo que ele reprovou, pelo qual ele também pediu perdão
naquele momento. Então é muito importante nós entendermos sobre este assunto, sobre a questão do ciúme, porque o ciúme ele traz algo de ruim para o teu relacionamento conjugal e também familiar. Muito bem, no quarto ponto nós vamos falar de um ciúme possessivo, ciúme patológico, né? Ou sentimento de posse. É aquele sentimento de que o cônjuge tem o outro como um objeto. É manifestação de arrogância, desejar exclusivamente total na vida conjugal. Segundo algumas pesquisas que nós fizemos, é uma total arrogância quando eu desejo, quando eu tenho a minha esposa como se ela fosse um objeto meu, ao qual eu posso fazer dela o que eu quero, né? Impor regras. E tem mais, existem pessoas que impõem regra. Por exemplo, muitas pessoas, por ter esse ciúme tão grande e patológico, às vezes a esposa ou o esposo vai ao médico e de repente demorou porque o médico não chegou no horário ou por causa do transporte, a mente dele já fica trabalhando. Onde que ele está? Por que ele ainda não chegou? Meu Deus, o que ele está fazendo? Ele está onde? Será que ele está com alguém? Então a mente da pessoa fica uma oficina de Satanás. O esposo não está fazendo nada de errado, a esposa não está fazendo nada de errado, foi o transporte que atrasou, o médico atrasou, mas por esse motivo ele entende que ela deve estar com alguém, e isso já se torna uma ferramenta na mente da pessoa, para a pessoa pensar que ela está com alguém ou que ele também está com alguém. O sentimento de posse faz com que eu trate a minha esposa como um objeto, como algo que se possa manipular, prender e controlar. Ou seja, o ciúme patológico, ele chega a esse ponto, eu fico controlando para onde ela está indo, com quem ela está conversando, eu fico controlando a saída dela, não pode demorar, é possessivo, é patológico, e aquilo traz grandes prejuízos, o ciúme dessa forma, para o relacionamento conjugal. É preciso que tanto eu como minha esposa, venha controlar, porque eu entendo, e vou falar mais na frente, que há sim uma certa necessidade de se ter um pouco de ciúme, assim, e vou provar isso dentro da Bíblia. Porém, precisamos ter cuidado para ter uma dosagem nessa questão, para não se tornar patológico, ou seja, manipula a pessoa, prende a pessoa e controla a pessoa em tudo aquilo que ela vai fazer. Se ela vai sair, ele quer ir junto, ela não pode sair só, não pode conversar com ninguém, é preso ao mundo dele, é como se fosse um objeto dele. Um livro qualquer que você pega é teu, ninguém pode tocar, ninguém pode ver, mais ou menos isso, né? Então é interessante que nós venhamos ter cuidado com esta questão. A origem do ciúme patológico. Preste atenção. Em geral, o ciúme patológico está ligado a baixa autoestima. Ela está ligado muito geralmente, umas pesquisas que eu fiz, eu vou dizer aqui da fonte que eu pesquisei, está ligado a isso. E também a insegurança da pessoa, de não confiar na outra, e até mesmo na experiência de traição de relacionamento passado. Preste bem atenção. Se você está convivendo com alguém que ele é muito ciumento, ou ele trouxe da família, eu fiz a pergunta no início, você é ciumento? Eu tinha ciúme da minha irmã, Então eu posso trazer essa característica para o meu casamento. Se lá no início eu, adolescente, jovem, desenvolvi, eu posso trazer para o meu casamento ciúme. Assim bem como um casal que já veio de um outro casamento, aonde o seu cônjuge foi infiel. Ele vai achar que todo cônjuge vai ser infiel a ele. Se é o homem que ele veio de um outro casamento, que a mulher foi infiel, ele vai confiar na mulher que ele está vivendo agora? São poucos, mas a maioria vai entender
que ela também vai ser infiel a ele, aí ele vai estar fiscalizando, vai estar olhando o celular, vai estar vendo para onde ela vai, não deixa ela sair, vai ter ela como posse dele e ele como posse dela, um objeto. Então ele coloca aqui dessa forma, a traição de um relacionamento passado, ou seja, traumas de um relacionamento passado faz com que você se torne uma pessoa possessiva na questão do ciúme, e você precisa ser tratado, meu irmão. Você precisa procurar alguém, se é alguém da igreja, procure o seu pastor, procure um conselheiro conjugal lá na sua igreja, tente conversar com ele, para que ele possa estar lhe orientando. Um estudo feito e publicado no ano 2013 pelo Instituto Karolinska da Suécia mostrou que 30% dos casos de ciúme patológico são genéticos. Mostrou que 30% dos casos a qual eles pesquisaram do ciúme é genético, certo? E os outros demais seriam influência por fatores ambientais, ou seja, do meio ambiente, do momento, aonde ele viveu, na família que ele viveu, se ele veio de um relacionamento que o seu parceiro, a sua esposa foi infiel, então ele traz de lá para cá, ou se ele teve um amigo, preste atenção no que eu vou dizer, se ele tinha um amigo, que a esposa foi infiel ao seu amigo, ele já começa, já tem aquele ciúme possessivo da esposa, pode acontecer, e de repente se a esposa conhece um amigo que foi infiel à sua esposa, ela também vai fazer isso da mesma forma. Pode acontecer. Eu não estou dizendo que isso é um fator, um pilar principal, mas pode estar acontecendo no teu relacionamento essas três coisas. Vamos lá. Primeiro, eu posso trazer do meu convívio familiar ciúmes. Eu tinha muito ciúme da minha irmã, dos meus irmãos, então eu trago para o convívio familiar. Eu tenho ciúme do meu irmão, tenho ciúme dos meus amigos, trago para o meu convívio familiar e fico tendo ciúme da minha esposa. Pode acontecer de que um cônjuge já vem de um outro relacionamento onde ele foi traído, também está trazendo. Ou pode ele ter um amigo, que é o terceiro caso, um amigo que foi infiel à esposa, ou a esposa que foi infiel ao seu amigo, e de repente ele também começa a sentir ciúme possessivo da esposa. De qualquer maneira, quem passa por isso precisa buscar ajuda profissional. Se você que está me assistindo neste momento é aquele ciumento possessivo, que é dono, quer ser dono do teu cônjuge, é bom você procurar alguém. Se você é servo de Deus, procure o pastor, que eu tenho certeza que ele vai te orientar. Se você tem um conselheiro lá de casais na tua igreja, procure quanto antes melhor trabalhar essa questão, essa deficiência na tua vida, porque vai estragar teu casamento, vai destruir teu casamento. Precisa ter cuidado, vai destruir o teu casamento. Então procure alguém para te ajudar, né? Porque quanto não tratado, o ciúme patológico pode levar desfecho trágico. Ou seja, muitos crimes têm acontecido por questão de ciúme patológico. Temos visto muito na televisão o esposo matar a esposa por desconfiar dela, ou porque ela já traiu ele. Eu não estou dizendo que porque ela já traiu ele tem o direito de matar. De nenhum caso tem o direito de matar. Se a Bíblia tem uma brecha na lei aí da Bíblia, vamos dizer assim, a Bíblia tem uma brecha aí que me dá o direito de eu me divorciar da minha esposa se ela me trair, se eu não perdoar ela. Então não faça isso. É bom que você venha trabalhar essa questão. Se você está com ciúme muito possessivo, patológico, procure alguém quanto antes melhor. Agora preste atenção, irmão. O ciúme, ele é essencial no relacionamento. É o que eu penso. Um ciúme normal. Um ciúme normal. Não aquele ciúme que quando a esposa sai, você já fica imaginando besteira. Ou quando o esposo sai, você, esposa, já fica imaginando besteira. Mas o ciúme de zelo. Por quê? Porque o ciúme natural
existe um ditado popular sobre isso. Quem ama sente ciúme. É um ditado popular, certo? Quem ama sente ciúme. Em parte, é verdade que ninguém quer dividir a sua esposa com alguém. E nem a esposa dividir o seu esposo com outra pessoa. Ninguém. Todos nós entendemos que na questão da vida do relacionamento conjugal, nós devemos ser um para o outro, assim como está escrito na palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 24. Tornou uma só carne. Uma só carne. Agora eu tive procurando o conceito da palavra zelo. Por que nós iremos falar da palavra zelo? Porque em Deuteronômio, capítulo 6, verso 15, diz assim: porque o Senhor Deus é um Deus zeloso. Preste atenção. Você, servo de Deus, serve a um Deus ciumento. Ah, pastor Ezequiel, não? Você serve a um Deus ciumento. Deus não quer que você se relacione com outros deuses. Quer? Deixa eu te perguntar, quer? Ele quer exclusividade dele. E isso não é que Deus tenha posse de ti. Não. Você tem o livre-arbítrio para fazer o que quer. Eu posso muito bem deixar de servir a Deus agora, se eu quiser. Deus não vai me impedir. Mas uma vez que eu sirvo a Ele, Ele quer exclusividade. Então, olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 6, verso 15. Eu vou ler todo o versículo. Porque o Senhor, teu Deus, é Deus zeloso, por meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Agora nós observamos aqui, eu fui buscar o conceito da palavra zelo no dicionário. Zelo quer dizer cuidado. Zelo quer dizer cuidado, ciúme de cuidado. Saber zelar por algo, ter responsabilidade com aquilo que nos interessa. É você ser responsável pela tua esposa, pelo teu esposo, é você ter cuidado dele. E eu vou explicar uma história aqui que é muito interessante. Eu fui para o dicionário Weiner, não chamamos Vini, que é esse aqui, pesquisar. Olha o que ele diz aqui, a palavra zelo. Ser zelo, ou ser zeloso, é ter ciúme. Dicionário bíblico, é ter ciúme. Também significa buscar ou desejar ansiosamente, né? Olha o que diz em Tiago, capítulo 4, verso 5. Ou pensai que em vós, diz as Escrituras, o Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme. O ciúme. E Paulo usa essa mesma expressão na sua segunda carta à igreja de Corinto, quando estava ali cheio de falsos apóstolos. Olha o que Paulo diz na sua segunda carta, capítulo 11, versículo 1 e 2. Quisera eu que me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suporta, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. O que é que ele está dizendo? O mesmo ciúme que Deus tem da igreja de Coríntios, por estar entrando falsos apóstolos, falsos profetas, Paulo, estou sentindo. Paulo tinha ciúme da igreja, irmão. Pastor, que está me assistindo agora, coloca bem embaixo aí. Tu não tem ciúme da tua igreja, não? Tu aceita que qualquer pregador chegue e pregue lá, fale um monte de heresia? É ciúme de zelo. Quando você não leva qualquer pregador para o púlpito da tua igreja, é porque tu tem ciúme de zelo pela tua igreja, pela igreja que está sob teus cuidados. Tua não, né? Que a igreja não é nossa. Pela noiva de Cristo. Tu deve ser ciumento. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu tenho o mesmo zelo, olha, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Paulo queria apresentar a igreja de Corinto como uma virgem pura, como uma igreja imaculada para o marido. Quem era o marido? Cristo Jesus. Agora deixa eu te falar de ciúme de zelo. Dá aqui um exemplo. Por exemplo, você olha a tua esposa conversando, ou teu esposo conversando sempre com alguém. Tua esposa conversando com um certo homem, colega teu, mas sempre ela está conversando ali. Sempre está conversando na frente das pessoas e às vezes há um relacionamento muito bom. Só que você pode falar para ela ter cuidado, e aí é um ciúme de zelo. Por quê?
Porque as outras pessoas, não por ela, porque você ama ela, você confia nela, você sabe que ela é uma pessoa, é uma mulher sábia, mas pelas outras pessoas que estão vendo. Então isso é um ciúme de zelo. Você quer zelar a reputação da tua esposa, o caráter da tua esposa, para que ninguém saia falando na rua. Você diga: olha, meu bem, tenha um cuidado aí, um pouco de cuidado, para que as pessoas não venham comentar essa amizade que tu tem aí com fulano. É um ciúme de zelo. Isso pode acontecer da esposa para o esposo, ou do esposo para a esposa, vice-versa. É o que eu entendo. Então, esse ciúme precisa existir, que é um ciúme de zelo, de querer ver o bem, não querer ver a minha esposa sendo comentada na rua por outras pessoas, sendo que ela não fez aquilo que estão comentando, sofrendo injustiça. E para que isso não aconteça, fugir da aparência do mal. Amém? Espero ter contribuído. Tu é ciumento? Coloca aí embaixo. Tu é ciumento, certo? Deixa aí embaixo. Não, pastor, eu sou um pouco ciumento, eu tenho um ciúme de zelo. Não, pastor, eu tenho aquele ciúme possessivo. Você é sincero. Deixa aí o seu comentário. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.